Salve pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje em RCPU, que é Redação Criativa para Publicidade, a falar sobre o teor textual que a gente precisa aplicar para esse texto ser um texto que vai emocionar ou um texto que vai tornar o diálogo um pouco mais racional. Hoje a gente vai começar a falar sobre apelo racional e apelo emocional. Na nossa última aula presencial, eu falei para vocês dessa importância que o texto publicitário tem, né? E dessa dualidade que existe na cabeça do consumidor. Às vezes o consumidor ele quer ter um texto mais emocionado, um texto mais romantizado, para que a partir disso ele seja envolvido e aí a gente consegue vender a história da marca, a experiência da marca, a história do produto. Já em alguns outros momentos, esse mesmo consumidor ou uma parcela diferente de consumidores precisa de um texto mais prático, um texto que vai falar sobre formas de pagamento, que vai falar sobre características físicas do produto. Então, a gente vai dizer que esse público ou esse consumidor precisa de um texto mais racional. Antes de falar sobre racional e emocional, é muito importante a gente ressaltar que existem formas de encontrar características de um produto, de uma marca, para tornar essa marca mais diferenciada no mercado, né? A gente vai percebendo, né, ao longo do processo que as marcas elas sempre vão procurar ter uma característica que a diferencie da concorrência. Então a gente vai falar que esse é o diferencial, né? A gente sempre vai procurar o diferencial de uma marca e trabalhar em cima desse diferencial nas campanhas, nos anúncios publicitários. Existem dois modelos de diferencial. O diferencial tangível. O que é o diferencial tangível? Que tem características físicas do produto, que fala sobre o design, que fala sobre as peças que compõem esse produto, coisas que a gente consegue pegar, né? O tangível é algo pegável. E existem as características intangíveis de diferencial. Características intangíveis de diferencial são coisas que não são palpáveis, mas que estão ali envolvidas com a marca, ou a marca tende a demonstrar para o consumidor que a utilização, o manuseio, a compra, a fidelização do consumidor por parte daquela marca vai proporcionar a ele determinadas características, sensações, como status, né? Eu sempre falo em aula, o exemplo mais didático para a gente é o iPhone. O iPhone, principalmente esses últimos modelos, né? A gente compra o iPhone porque ele tem um sistema operacional muito bom, ele tem uma câmera muito boa, só que nós compramos um iPhone também pelas características intangíveis que essa marca pode proporcionar para a gente, né? Ter um iPhone de última geração diz muito ou tende a dizer muito sobre você no meio social que você vive. E gente, não vamos ser hipócrita, né? Nós vivemos em sociedade, uma sociedade capitalista, uma sociedade que depende do consumo para existir, sim ou não? Então, eu acho que algumas marcas se utilizam disso para promover a sua evolução, o seu crescimento de mercado e o crescimento da sua imagem no mercado, do seu branding no mercado, né? Quando a gente fala de texto racional, nós estamos falando de textos que tendem a mostrar características físicas do produto, que tendem a falar de preço, tendem a falar de formas de pagamento, de opções que você tem desse produto, né? Então é um texto mais racional, é um texto que vai direcionar você ou o consumidor a uma compra, não uma compra consciente, mas a uma compra prática, tá? Então, por exemplo, material de ponto de venda, geralmente a gente vai perceber um apelo racional, porque ali no ponto de venda, principalmente supermercado, né, lojas de varejo, a gente precisa deixar bem claro quais são as opções que aquele consumidor tem a respeito daquele produto, quais são as formas de pagamento, qual é o preço, quais são os descontos, né? Então, esse texto publicitário, ele vai ser todo voltado para isso, né? E aí, quando a gente fala de textos com apelo emocional,
Aí a gente vai perceber que existe uma construção, um enredo. A gente não vende o produto, nós estamos vendendo uma experiência e dentro dessa experiência o produto está. Então é aí que a gente tem esses conceitos criativos bem elaborados, a gente tem um enredo com história, começo, meio e fim, personagens, aí aparecem as famosidades muitas vezes, não que as famosidades, né, aquele famoso que vai falar sobre o produto, não apareça no apelo racional. Ele pode aparecer, principalmente em pontos de venda, a gente vai ter, né, um totem de uma famosidade falando sobre esse produto, só que no texto do apelo racional a gente percebe que é muito mais prático, não se tem muita romantização desse texto, é um texto extremamente prático. Depois que eu postar esse vídeo no canal, lá no Teams, eu também vou colocar alguns exemplos de anúncios com apelo racional, e aí vocês vão perceber essas características que eu estou falando, e também anúncios com apelo emocional. Mas eu quero muito que vocês entendam que no apelo emocional, a proposta não é simplesmente vender um produto, anunciar um produto. É falar de uma experiência, é trazer sensações, é trazer os sentimentos que o manuseio, a compra, a fidelização do consumidor, né, por parte dessa marca vai proporcionar para ele, né? Então, algumas marcas fazem isso com a gente, né? E geralmente com apelos irracionais, com apelos emocionais, né? A gente vai falar muito sobre Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma marca que faz muito isso. O apelo é totalmente emocional, né? A Natura também faz muito isso nas campanhas, né? A gente percebe o apelo emocional sendo colocado. É muito mais do que a experiência do consumo daquele produto, né? Tá ali muitas outras coisas envolvidas, né? Ou no contexto daquele produto, né? Algumas marcas que fazem essa construção de nós somos uma marca vegana, por exemplo, nós somos uma marca que não testa em animais. Perceba, é muito mais do que a compra do produto. Eu estou vendendo uma experiência, né? Ou algo que vá de encontro a quem você é, né? Cada vez mais as pessoas precisam de marcas que se humanizam no sentido de pensar igual, falar igual, praticar igual, né? Por isso que as redes sociais elas estão tão fortes, né, nos últimos anos, porque a marca entendeu isso. O consumidor não quer só comprar um produto, ele quer uma experiência e ele quer uma marca que se envolva em algumas causas como ele também se envolve, tá? Então, basicamente, apelo emocional, a proposta é vender uma história, vender sentimentos, né? E aí, em cima disso, a gente envolve a marca. Apelo racional, falar prático, né? Uma fala prática, falar sobre o produto, características de compra, preço, formas de pagamento, basicamente isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero que vocês também deem uma zapeada no meu canal, olhem, né? Tem bastante coisa lá, não é só sobre redação criativa, tem algumas coisas que falam também sobre história da arte, então, por favor, estejam aí com a gente, tá? Se você assistiu esse vídeo, dá um likezinho lá no Teams, ou até mesmo aqui no YouTube, para eu saber que você assistiu e aí já está inteirado no assunto para a nossa próxima aula presencial, tá bom? Beijo, gente, até mais!